Sejam todas muito bem-vindas. Quanto tempo, né, minha gente? Quanto tempo a gente não faz uma aroma live? Tudo bem com vocês? Vamos falar sobre um assunto importante hoje? Vamos falar sobre gripe, imunidade e aromaterapia. Eu estava conversando com vocês lá nos stories, que aqui no nosso estado, pelo menos, né, tem aumentado muito o índice de gripe, de arboviroses, né, enfim, resfriados. Tem muita gente gripada, muita gente sofrendo e, assim, é uma gripe fortíssima que a pessoa tem uma recaída, como se ela pegasse novamente, né? Então, assim, eu achei super importante falar sobre esse tema hoje, né? A aromaterapia pode ajudar demais, os óleos essenciais podem entrar fazendo um papel maravilhoso, né, nesse sentido, nessa questão. E eu acho muito importante a gente poder trazer esse assunto para cá, tá? Deixa eu só avisar aqui as meninas que eu estou ao vivo. Vamos avisar aqui a todas elas. Enquanto isso, pessoal, vamos chegando aí. Vamos lá. De gripes, falar de gripe, imunidade e aromaterapia. Bora lá, minha gente. Vamos falar desse assunto tão importante, não é mesmo? Vamos lá? Deixa eu só me localizar aqui. Vamos lá. Prontinho. Bora lá. Sem mais delongas, né? Eu queria começar logo essa live perguntando uma coisa pra vocês. Vocês também sentem que hoje a internet virou, assim, um lugar até mesmo perigoso, entre aspas, né? Quando o assunto é saúde? Quando o assunto é até mesmo saúde natural? Porque, assim, eu vejo muita gente desesperada, né, em relação a óleos essenciais, a aromaterapia. Eu vejo muita gente copiando, assim, receita de internet, misturando óleo atrás de óleo sem saber, né, usando óleos essenciais sem um mínimo de segurança, né, pingando óleo puro em tudo quanto é lugar, né, e acreditando que natural é sempre seguro, quando na verdade não é, tá? E isso, assim, de verdade me preocupa muito, gente, me preocupa muito. Pode parecer um assunto chato e tudo mais, mas é importante a gente olhar para esse lugar, tá? Principalmente agora, nessa época, né, que aumentaram os casos, estão aumentando os casos aí de gripes, de viroses e etc, né? A gente precisa tomar um certo cuidado, né? Por que não? Né? Não é porque é natural, né, que não faz mal. Natural não é sinônimo, né, de seguro. Então, a gente precisa tomar cuidado com as receitinhas que a gente vê por aí, né? E eu quero te ensinar a pensar na aromaterapia, né? E não só ficar copiando, né, receitinhas por aí sem um mínimo de responsabilidade, tá? Aqui é dessa forma que eu trabalho. Então, assim, às vezes a gente vê muito as pessoas chamando, né, perguntando, desesperadas porque usou tal óleo essencial e não deu certo, né? Passaram mal, se assustou. E só esse fato, para muitas pessoas, às vezes, já é assustador, né? A pessoa imaginar, mas como assim, né? É natural, a pessoa passou mal com um óleo essencial, como assim? Como é que isso pode acontecer? E acontece, gente, acontece. E uma gripe, um resfriado, muitas das vezes, não é nada que traga um certo alarme, né? Algo mais natural do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E muitas das vezes as pessoas se despercebem, né? Passa despercebido mesmo e usam de qualquer maneira, né? E às vezes existem outras coisas que a gente precisa considerar. E a aromaterapia, gente, a aromaterapia é maravilhosa, né? Maravilhosa. Então a gente precisa usar com consciência mesmo, né?
Eu sempre falo aqui pra vocês, não tem receita pronta, não tem fórmula pronta. Cada pessoa é única, né? Então, por mais que existam óleos essenciais aí com as suas indicações, a gente sabe que tem óleos essenciais que possuem contraindicações. Enfim, eu acho que hoje a galera tá mais informada nesse sentido. Eu acho que não estão cometendo tantas loucuras como a gente via há um tempo atrás. Mas a gente ainda vê bastante coisa que a gente precisa ficar alerta, tá? E aí, quando se trata de gripes e resfriados, né, muitas das vezes as pessoas pensam que mais gotas de óleos essenciais, uma quantidade muito maior, vai ter um efeito muito maior também. E não é assim que funciona, tá? Na aromaterapia, quase sempre ou sempre menos é mais, né? Então, o fato de você usar mais gotas não quer dizer que você vai ter mais resultados, tá? Então, isso acontece muito porque a internet, principalmente, normalizou, né, a questão da automedicação, né? Automedicação principalmente natural, né? Então, eu vou usando ali, enquanto eu não me sentir bem, né? Ou enquanto eu estiver me sentindo bem, eu tô usando. E não é bem por aí que funciona, tá? Mas me conta aqui, você que tá aqui, me conta que eu quero saber. Deixa eu ver quem entrou aqui. Pri, Marley, Deusiene, acho que é isso, né? Me conta você que tá aqui. Você já ficou gripado e já tomou um monte de remédio sem necessidade? Me conta que eu quero saber. Já sofreu dias sem conseguir respirar direito? Gente, é horrível, né? É horrível. Sabe aquela gripe que você fica, que na hora de dormir você fica sufocada, você fica com o nariz trancado, você não consegue respirar? Já aconteceu comigo também, né? De vezes ter que dormir sentada, né? Porque eu não conseguia respirar, de tanto que o nariz estava trancado. É horrível. Quem já passou por isso, muitas das pessoas, né? A maioria, grande esmagadora das pessoas já passaram por isso, né? E aí vem aquele desespero. A gente quer uma receita, a gente quer uma fórmula pronta, a gente quer algo que tire a gente daquele desespero, porque é horrível mesmo. E aí, quando a gente fala de aromaterapia, de óleos essenciais, né? Vem a questão das receitas prontas mesmo, né? A gente vai para a internet copiar uma receita, né? E a gente acha que porque é natural, de fato, não vai fazer mal. E a gente não sabe ali se alguma coisa pode, se alguma coisa não pode, em relacionado até mesmo às gripes, né? E resfriados. E quando a gente fala de gripes, né? A gente está falando de vírus, né? E qual é um tempo aí que a gente considera de incubação de um vírus, por exemplo? 5 a 7 dias, né? É onde a gente consegue transmitir também esse vírus, né? E aí a gente pode pensar no uso dos óleos essenciais dessa maneira, né? Como antivirais, tá? E aí, o que a aromaterapia pode fazer de fato quando nós estamos gripados, né? Quando a gente está vivendo um surto, vamos dizer assim, né? Várias pessoas tendo gripes e aumentando os casos, né? A aromaterapia vai ajudar muito, não só no desconforto respiratório que a gente tem, na sensação de bem-estar, como também ela vai aliviar, né, as noites de sono, porque pensa bem, você tirando o desconforto, por exemplo, de um nariz congestionado, você vai conseguir uma qualidade de sono melhor, você vai dormir melhor, mais tranquila, você vai ficar mais relaxado, né, você vai ter uma respiração mais leve. Então, um acaba, né, sendo dependente do outro. E aí, a aromaterapia vai entrar como esse apoio mesmo, trazendo relaxamento, descongestão, né, descongestionamento, descongestionando, aliás, né, a sua narina, as suas vias respiratórias superiores, né, e trazendo um suporte emocional também, porque quando a gente está gripado, a gente fica mal, a gente fica para baixo, desanimado, na verdade. Então, tudo isso vai apoiar no processo, vai apoiar o nosso corpo, né? E quando a gente tá gripado, gente, não é só
como é que eu posso dizer? O corpo, né, que sente. É o cansaço, é a irritação, né, que a gente tá ali muitas das vezes prostrado, não pode trabalhar, não pode fazer as coisas. A gente não consegue dormir, como eu falei. Uma mãe, por exemplo. Ai, gente, desculpa, deixa eu beber um pouco d'água. Uma mãe, por exemplo, que tá cansada, ela continua ali cuidando dos filhos, né, mesmo doente. Então, ela fica cansada, às vezes ela tá doente, o filho tá doente, tá gripado. E de fato é muito difícil ter que lidar com várias coisas, equilibrar vários pratinhos emocionalmente, fisicamente falando, né? E aí vem a aromaterapia. E aí, gente, eu vou falar pra vocês os óleos essenciais, tá? Eu vou falar, vou dar dicas, trazer instruções aqui de óleos essenciais. Eu tô só trazendo um contexto aqui pra vocês, pra que vocês entendam melhor. E aí, quando a gente fala de imunidade, a gente tem que pensar o seguinte, gente. Imunidade não é milagre, tá? Então, não existe um óleo essencial que haja de uma forma milagrosa ali na sua imunidade. Não. Você, sim, fará uso dos óleos essenciais, mas também você terá o apoio, né, de hábitos e rotina saudável. Então, principalmente quando a gente tá falando de imunidade, gente, é assim, fundamental você ter um sono de qualidade, uma boa alimentação, uma boa hidratação, tá? Para funcionamento de intestino, enfim, repor vitaminas, saúde emocional, ter momentos de pausa e de descanso, tá? Gerenciar o estresse do dia a dia, tá bom? Não existe aromaterapia e imunidade sem esses pilares aqui. A gente precisa trabalhar de forma paralela a tudo isso, tá? Para que, de fato, a gente possa restaurar a nossa imunidade. Então, não adianta nada, eu usar determinado óleo essencial para fortalecer a minha imunidade, para não ficar gripada, para não ter gripes recorrentes, se eu estou totalmente desequilibrada em outras áreas da minha vida. Eu não estou tendo uma boa noite de sono, não estou tendo momentos para descanso, não estou tendo uma boa alimentação, na medida do possível, claro, né? Então, precisa haver um equilíbrio. Eu sempre falo aqui com vocês de rotina saudável, de hábitos saudáveis, porque, de fato, anda junto, caminha junto com a aromaterapia, tá? Então, associe sempre os óleos essenciais à rotina e a hábitos saudáveis. Sempre, 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 sempre. Isso é regra, tá, gente? Regra mesmo, tá bom, minha gente? E aí, eu trouxe aqui alguns óleos essenciais para entrar como apoio, né, nessa rotina saudável, nesse combo de ações estratégicas mais saudáveis pra gente usar. Então, primeiro óleo essencial de eucalipto, ou melhor, eucalipto não, minto, melaleuca. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu tenho, deixa eu ver, pimenta, aqui, melaleuca, ó. Melaleuca é o titri, né, que a gente conhece. A nossa farmacinha natural, nosso antibiótico natural. Gente, para gripes e resfriados, ele é incrível. Um óleo essencial acessível, que você pode adquirir. Um óleo essencial fresco, né? Um óleo essencial que é acessível também geograficamente. Você encontra com uma certa facilidade. E ele é bem fresco. Já sentiu o cheiro do óleo essencial de melaleuca? Eu associo ele com produto de limpeza.
Exatamente. Mas ele é maravilhoso, gente, maravilhoso. Eu lembro que quando a gente teve Covid aqui em casa, eu e o meu esposo, nós usamos o óleo essencial de melaleuca. E foi o que nos trouxe alívio imediato. Então, a gente fez uma diluição, né? Eu não lembro qual foi a base carreadora que a gente usou na época. Não me lembro, não vou me lembrar. Já faz um tempo, né? E a gente fez o uso, né? O uso tópico, tá, minha gente? O uso tópico na região das costas e na região do peito, aqui. Então, a gente diluiu, né? Numa base carreadora, talvez óleo de coco, não vou me recordar mesmo. E aí, a gente fez o uso, né? Nessa região aqui do peito e também das costas, né? Na região do pulmão. Gente... Juro pra vocês, foi o alívio que trouxe, o alívio imediato que trouxe, foi sensacional. Melhor do que a própria medicação, tá? Que a gente foi, enfim, a gente, claro, né, fez acompanhamento médico, tudo direitinho, tomamos medicação e tudo. O alívio foi muito melhor, gente. Juro pra vocês, com óleo essencial de melaleuca. Então, pra gripe... E também para fortalecimento da imunidade, ele vai ser incrível. Então, você não precisa comprar trocentos óleos essenciais. Não precisa. Por exemplo, um óleo essencial de melaleuca, esse aqui é da Beleza Natu, tá, gente? Inclusive, eu tenho um cupom com eles lá, Beatriz10. Você entra lá no site da Beleza Natu, tem vários produtos maravilhosos, inclusive cosméticos. E aí, você pode usar o meu cupom Beatriz10, que você compra ele com desconto especial, tá? E aí, como eu tava falando, você pode usar ele para gripe, você pode usar ele para fortalecimento da imunidade. E além dele trabalhar todos esses sintomas, ele também vai trazer aquela disposição, sabe? Além dele trabalhar ali a questão respiratória, do cansaço, né? Ele também vai trazer essa disposição física que a gripe deixa a gente prostrado, né? Ele vai trabalhar demais. Apostem no óleo essencial de melaleuca. Apostem. E é um óleo essencial consideravelmente seguro, né? Para a maioria das pessoas, tá? Próximo óleo essencial. Estão anotando aí? Estão anotando? É uma listinha, hein? Próximo óleo essencial. Próximo óleo essencial é o óleo essencial de eucalipto. Exatamente. Eucalipto. Mas a gente sabe que temos vários tipos de eucalipto, né? Nós temos o radiata, o citriodora. Aqui comigo eu só vou ter o glóbulos, tá? Mas eu indico para vocês o radiata. Ele é um eucalipto, é o mais seguro, né? Então, a gente pode usar de uma forma mais tranquila, geralmente, né? Lembra, cada pessoa é única. Porque o eucalipto glóbulos, ele já tem mais restrições, né? Ele já tem aí fatores que a gente precisa avaliar, tá? O eucalipto radiata já é bem mais tranquilo. A gente usa, inclusive, para crianças, tá? Sabendo usar direitinho, ele é bem tranquilo mesmo. E o eucalipto, gente, também vai trabalhar muito bem isso, né? A gente pode trabalhar no difusor, por exemplo, para a imunidade, para fortalecer a nossa imunidade, né? Pode trabalhar ali, de repente, uns 21 dias no difusor. O meu difusor tá lá na sala, não está aqui comigo. A gente pode trabalhar para a imunidade no difusor. E quando já estiver mais gripada, mais carregada, a gente pode usar o tea tree, né, no uso tópico, como eu falei, no peito, nas costas. E o eucalipto radiata também você poderia usar no peito e nas costas também, tá, gente? Eu não vou dizer aqui para todo mundo, mas de uma maneira geral, como ele é mais tranquilo, né, a gente até poderia usar, tá? Mas como é eucalipto, é bom a gente sempre... né? Se a gente tiver outra opção, é melhor a gente usar outra opção. Vamos de tea tree, vamos de melaleuca, né? O eucalipto a gente também pode usar ali no difusor. A gente pode usar
Na verdade, no uso tópico, dificilmente a gente usa eucalipto, né? Talvez, eu acho que o difusor vai ser mais interessante mesmo. Eu acho que eu nunca vi, gente, sinceramente, um aromaterapeuta ou qualquer outra pessoa usar Não, mentira. Existe sim. Já vi sim, inclusive eu, olha só, gente. Inclusive eu. Mas não para essa questão de gripes e resfriados, né? Próximo óleo essencial, gente. Deixa eu ver aqui. Próximo óleo essencial, quem adivinha qual é? Quem adivinha qual é da lista? Engraçado, ele não está aqui. Ou está? Ah, está sim. Quem adivinha qual é o próximo óleo essencial? Limão siciliano. Limão siciliano. Excelente para imunidade. Ai, eu amo o cheirinho dele. Ele tem uma carinha de laranja, assim, mas é um limãozinho mesmo bem gostosinho. E vocês sabem, né, que ele é um óleo como que falam? De molécula bem leve, né? Então, assim que a gente pinga, ele sai, sabe? Ele é bem levinho. Lembrando que o limão siciliano é fotossensível, tá, gente? A gente tem que ter cuidado ao se expor ao sol. E aí, o limão siciliano, sim, a gente também poderia usar no uso tópico. A gente pode usar no difusor, né? Outra coisa que a gente pode fazer também, talvez até com eucalipto, né? A gente fazer, como chama? Cabaninha, né? A cabaninha, que é a inalação a vapor, né? Onde a gente esquenta ali a água e aí, né, coloca o óleo essencial ali na água e inala aquele vapor, né? Gente, é a melhor forma de uso para gripes e resfriados. É bater e valer. Óleo essencial na água, né, a vapor, e você coloca uma toalha na cabeça, ou então você pode fazer numa caneca também com um filtro de café, e aí você inala aquele vapor, né? Vai descongestionar suas vias respiratórias, assim, vai trazer um alívio incrível, gente, incrível. Tem que tomar cuidado com a água quente, tá? Tomar cuidado com óleo essencial também, porque se você colocar muitas gotas e se for um óleo essencial muito forte também, por exemplo, o óleo essencial de eucalipto, você pode se sufocar com aquele vapor quente da água quente, né? Você pode se sufocar. O outro óleo essencial é o óleo essencial de olíbano, o frankincense. Karina, boa tarde. Karina Xavier, boa tarde, seja bem-vinda. O olíbano, né, que é o frankincense, então, você pode principalmente usar no uso tópico, principalmente. Esse aqui é excelente para você usar na região do peito e na região das costas também. Você pode fazer uma diluição, né? Um óleo vegetal, de repente, óleo de coco, que mais? Semente de uva, né? Fazer uma diluição e fazer essa aplicação, tanto no peito como nas costas. Eu acho que o olíbano eu indicaria até mais do que o melaleuca, do que o titri, né? Para fazer o uso tópico. O olíbano, ele também é muito bom, que ele é antimucolítico, né? Ele vai dissolver todo aquele muco, então ele vai descongestionar bastante, tá, gente? Bastante. Eu tinha ele aqui também da doTERRA, mas ele acabou. Agora eu só tenho esse aqui da Beleza Natu, gente. Lembrando que tem o meu cupom lá de 10%, né? Cupom Beatriz10. Você entra no site e adquire seus óleos essenciais com desconto, tá? E aí o outro óleo é o óleo de copaíba. Copaíba. Ai, eu tenho ele aqui, gente, mas não tô enxergando. Tem um lá no banheiro também.
o de copaíba, ele também é antimucolítico, também vai ajudar a dissolver esse muco, né? Descongestionar, e ele também é anti-inflamatório, né? Então você pode também trabalhar na região do peito, na região das costas, né? Vai ajudar bastante. Pode trabalhar também com diluição, aliás, você deve trabalhar com diluição, você não vai usar puro, né? No difusor eu acho que não sei, não costumo usar no difusor, né? Para copaíba, para essa questão, tá? E aí tem o Ravensara, que é um óleo essencial mais diferentão assim, muitas pessoas não conhecem, mas ele é muito bom para gripes, tá? Muito bom para gripes. Vai ajudar bastante, tá bom? E aí eu quero saber de vocês agora. Quem é que percebe que fica gripado justamente quando tá mais estressado ou mais cansado emocionalmente? Eu não sei se vocês já repararam isso, mas quando a gente tá com problemas emocionais, quando a gente tá mais estressado, mais cansado emocionalmente, a gente tende a ficar gripados mais vezes. Então, a gente tende a ter gripes recorrentes, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Então, de repente, você tá tendo uma gripe atrás da outra e não sabe por quê, talvez a sua imunidade esteja baixa, e o seu emocional também não esteja legal. Então, geralmente acontece assim, tá? E os maiores erros que eu vejo, né, nas pessoas, por exemplo, e às vezes por isso que a aromaterapia não funciona, né? É a pessoa usar óleo essencial puro, sem necessidade. Por uma questão, por uma gripe como essa, por exemplo, que a gente tá tendo por aí, não vai funcionar. Não vai funcionar. Talvez, se você passar uma lavandinha aqui no nariz, talvez ele vai descongestionar um pouquinho ali, mas só, nada mais, tá? Eu vejo também muitas pessoas copiando receitas de internet. Então pode ser que não funcione para você, porque ela não foi feita para você, ela foi feita para outra pessoa, né? E aí aquilo, tem gente que acha que natural pode usar à vontade, quando não é assim. E a gente precisa tomar cuidado com as crianças também, né? Porque esses óleos essenciais também, que são mais frios, principalmente para quem tem asma, para quem tem bronquite, pode piorar a situação ao invés de melhorar, tá? Então, esses óleos mais frios, né, pode trazer uma consequência maior, tá? Por isso que é interessante, muitas das vezes, um acompanhamento ou então, né, informações necessárias para que você possa usar da melhor maneira, tá? E aí, você vai usar esses óleos essenciais quando você estiver gripada, e alguns você pode usar antes como prevenção, né, para imunidade. Então, por exemplo, melaleuca você pode usar para imunidade, pode usar na gripe, né? O limão siciliano, na verdade, eu aconselho mais ele para fortalecer a imunidade, ou seja, na prevenção. O olíbano, ele já é mais mucolítico, então, quando você já estiver gripada, né? A lavanda também é descongestionante também, como eu falei, você pode até usar um pouquinho aqui, de repente, um desconforto pequeno, e ela vai te trazer relaxamento, né? Então, vai ajudar no sono também, na qualidade do sono. Na verdade, todos eles vão ter mais do que um, né, ou outro benefício. Então, nunca vai ser só um benefício, só para descongestionar o nariz ou só para eliminar o muco. Não, geralmente vai ter vários benefícios. E aí, como eu falei, você pode usar difusão ambiental no difusor, né? Você pode usar na inalação, tanto direta como na inalação a vapor.
O escalda-pés também é bem interessante. Você pode fazer o escalda-pés, só que não pinga o óleo essencial lá na água, não, gente. Vocês precisam diluir o óleo essencial numa base carreadora que seja compatível com o óleo essencial. Então, por exemplo, a gente tem o Solubol no mercado que dilui, que é um diluente de óleos essenciais, né? A gente pode usar, tá? E nas massagens também, como eu falei, no uso tópico, você pode usar aqui na área do peito, na área das costas, né? Dependendo do óleo essencial, até aqui nessa área da face, das sinos, dependendo aí, por exemplo, se for uma lavanda, um olíbano, um óleo essencial mais tranquilo, uma copaíba, talvez, se você estiver gripada e com uma crise de sinusite ao mesmo tempo, para poder desinflamar essa região, tá? Tudo isso você pode usar. E aí, gente, é uma coisa que a gente deve pensar, na maioria das vezes, dependendo do óleo essencial também, né? Quando uma pessoa chega gripada, assim, o que a gente precisa pensar? Essa pessoa é hipertensa? Essa pessoa é asmática? Essa pessoa usa algum medicamento, né? Como é que tá o sono dessa pessoa? Porque às vezes eu passo um óleo essencial para ela, para lidar com a questão da gripe à noite, e aí vai atrapalhar o sono dela, né? Ou então, como eu falei, se é uma pessoa asmática, um óleo frio pode ser que piore, né? E atrapalhe a respiração. Então, como é que tá a respiração dessa pessoa? Será que se eu usar uma inalação a vapor com o óleo essencial X gotas, pode ser que não cause desconforto a ela? Uma vez, uma conhecida minha me falou que ela foi inalar um óleo essencial, assim, na inalação a vapor, na água, e ela colocou ali várias gotinhas, eu acho, não sei se foi hortelã-pimenta ou eucalipto. E aí ela foi inalar aquilo veio muito forte com o vapor da água quente, ela sufocou, né? Claro que depois não aconteceu nada demais, mas na hora, assim, ela ficou sufocada e a narina dela, né, ficou muito sensível. Então, é um ponto de atenção, tá? Deixa eu ver quem está aqui com a gente, quem já passou por aqui. Jaqueline, Lindineide, Karina, né? Já falei com ela. Nena, quem mais? Raíssa. É isso, gente. É isso. Meu Deus. Olha os cachorros. E aí, uma coisa que eu também gosto sempre de frisar aqui pra vocês, gente. A gente sempre, igual eu falei no começo, a gente sempre deve associar os óleos essenciais a hábitos e a rotina. Então, por exemplo, se eu tô tratando de uma gripe usando óleos essenciais, eu também vou associar o repouso, eu também vou... como é que eu posso dizer? Escutar o meu corpo. Ele tá cansado? Ele tá respondendo, né? E aí a gente precisa aprender a escutar o corpo da gente também, tá? E aí, dependendo, claro, né, gente, da situação, em casos mais sérios, uma gripe mais séria, a gente precisa de uma avaliação médica, né? A gente precisa de uma investigação, a gente vai precisar de um antibiótico, né? Integrativo, a aromaterapia não significa irresponsabilidade, né? Às vezes a gente precisa da ajuda médica e a gente precisa aprender a identificar os sinais de alerta. Por exemplo, chiado no peito. De repente a sua criança está com chiado no peito, você quer ficar só usando óleo essencial? Talvez não seja interessante. Falta de ar, dor no peito, a saturação baixa. Então tem gente que tem aquele medidor, né, da saturação em casa e você consegue acompanhar ali. E aí você vê que a saturação tá baixa, você não vai ficar usando óleo essencial, você vai levar para uma assistência médica, né? Por exemplo,
sintomas assim, idosos, bebês, crianças, né? Imunossupressão. Então, tudo isso a gente precisa ver como sinais de alerta e não ficar ali só no natural. A gente sabe que a aromaterapia funciona, que a aromaterapia resolve muita coisa, mas muitas das vezes a gente precisa também recorrer à ajuda médica. Tá bom, minha gente? Entendido? Todas entenderam muito bem? Além do mais, algumas pessoas, né, têm outras questões de saúde que a gente precisa também avaliar, tá bom? Boa tarde, Eliane. Seja muito bem-vinda, Eliane Depilação. Com certeza pode usar os óleos essenciais aí de uma maneira incrível, né? Quando a gente trabalha com depilação, a gente pode usar aí de uma maneira incrível. Essa área da estética é sensacional, tá, gente? Sensacional. Então, assim, gente, bora usar aromaterapia para se cuidar, bora usar óleos essenciais para fortalecer a imunidade, né? Para não ficar gripada o tempo todo, não parar a vida o tempo todo. Bora se cuidar, né? A gente precisa se cuidar, fortalecer a imunidade e trabalhar também o emocional, gente. Também, ó. É tudo junto. É tudo junto, tá? Não adianta nada. Sobrar em uma coisa e faltar outra. A gente precisa trabalhar tudo, tá? Claro, de forma perfeita não existe, mas existe como a gente fazer isso e tem estratégias muito eficazes. Tá bom, minha gente? Tá bom? Foi muito bom aqui poder voltar com as Aroma Lives com vocês. Foi muito bom. O objetivo mesmo era passar essas informações para vocês, né, nesse momento aí de gripe, né, de muita gripe. Se você percebeu que aprender sobre óleos essenciais, aromaterapia, de forma mais segura, com propósito, individualizada, né, de forma mais consciente, é importante, me manda a palavra consciência lá no meu direct, tá? Porque é muito importante a gente entender que cada corpo responde de uma forma, né? E isso muda completamente no uso dos óleos essenciais, tá? Então, se você gostou dessa live, se você pensa como eu, trabalha como eu, entende que a gente precisa usar uma terapia de forma consciência, me manda consciência lá no direct, a palavra consciência, tá? Que realmente é necessário a gente ter essa conversa, a gente ter essa troca, a gente, né, ter esse ritmo dentro da aromaterapia. Tá bom, minha gente? Lembrando que eu tô voltando com as Aroma Lives, mas eu acredito que não será semanalmente, tá? Eu acredito que seja aí mensalmente, ou então em datas específicas, assim, que eu sei que vocês vão precisar mesmo, por exemplo, hoje, né? Teve essa questão, está tendo essa questão relacionada da gripe, aí eu venho e trago aqui conteúdo para vocês. Uma coisa mais específica, mais precisa, sabe? Que eu sei que vocês vão precisar. Uma coisa mais importante. Então, eu não sei se será mensalmente, se será assim, se será semanalmente, mas, vez por outra, teremos Aroma Live, tá bom? E é isso, minha gente. Muito obrigada pela participação de todas vocês. Já encaminha essa live aí para quem pegou essa gripe, para quem tá gripado, para quem tá precisando se cuidar, tá bom?